Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e muita alegria nesse dia de hoje. Nossa temática hoje está vinculada à Amazônia, os povos do noroeste amazônico, os povos de língua tucano, macu e arauque. Nosso objetivo é compreender a dinâmica riquíssima da vida dos índios nesse contexto do noroeste amazônico. Conforme a literatura didática, os povos de língua tucano, macu e arauque desenvolveram sua história nas margens dos grandes e pequenos rios próximo da Colômbia. E, historicamente, desenvolver um modo de vida baseado na pesca, na coleta e na agricultura diversificada. Assim, no contexto amazônico e em seu bioma diverso, a canoa para o tucano, o macu e o arauque é o seu principal meio de transporte. Daí vai nascer todo o complexo cultural, social e político dessas nações. Pelo que se sabe pela antropologia amazônica, que tem colaborado bastante com pesquisas e muito conhecimento, a região do noroeste amazônico é habitada há pelo menos 2.000 anos por 20 povos que falam idiomas pertencentes a essas três famílias linguísticas: Aruaque, Macu e Tucano. Eles somam mais de 26.000 pessoas em 538 povoados diferentes. Os índios vivem num processo bem diferente da sociedade ocidental, capitalista e competitiva. Para os tucanos, por exemplo, o rio é a principal referência espacial, via de deslocamento, de comunicação, de entretenimento. Já os povos conhecidos como macu, conforme dados disponíveis, vivem em áreas mais interiores, próximo dos riachos, dos córregos, dos iguarapés. Então é um pouco diferenciado. Eles costumam andar muito pelos seus territórios, por isso conhece como ninguém a floresta e os seus caminhos, explorando os recursos como frutos silvestres, insetos. Além disso, são ótimos caçadores. As trocas de produtos realizadas por estes grupos dependem dos ciclos de reprodução das plantas e da quantidade das espécies de peixes e animais que existem em cada estação. Ou seja, estes grupos indígenas têm uma interação muito grande com a natureza, com o sol, com a lua, com os astros, uma interação que nós, do mundo competitivo, do mundo da moda, do mundo ocidental, perdemos. Perdemos essa interação com os astros, com a natureza e assim por diante. A vida indígena, em sua relação comunitária e natural, tem, como dito nos ciclos, os elementos mais importantes para o processo de reprodução, quanto também no processo de organização social, política e assim por diante. Eles encontram nos rituais, nas regras, nas magias, nas disciplinas praticadas, uma forma de manter o equilíbrio com a natureza. O equilíbrio com a natureza é o grande segredo para o entendimento da dinâmica e da vida indígena. Nesses rituais, contribui para que as plantas, os animais,
continua existindo e se reproduzindo. Possui uma religião politeísta bem organizada com os deuses da natureza, apesar de muitos já ter se tornado gentios ou cristianizado, como a história gosta de dizer. De acordo com Silva, o modo de cultivar praticado pelos povos Tucano, Macu e Arauque é bem diferente, como foi dito, da agricultura moderna. Enquanto na agricultura moderna escolhe produzir apenas uma espécie de planta, o que acaba tornando o solo pobre de nutrientes e ocasiona o excesso de produto e escassez de outro. Ou seja, só uma deixa aqui, por exemplo, essa coisa é interessante. Hoje falta magnésio, falta ferro, falta minerais no corpo humano. Se você der uma olhadinha na internet, um show de pessoas vendendo magnésio, vendendo cálcio, vendendo vitaminas, isso tudo estava nas plantas. Mas como o modo monolítico, esse modo de plantar, de arar, de cultivar a natureza e do excesso de produção, vai fazer com que, por exemplo, o tomate é o produto com maior concentração de magnésio. Não existe mais magnésio em tomate. Por exemplo, na minha região onde eu moro, ou morava, em Jaraguá, em Anápolis, plantam-se tomate desde os anos 60 no mesmo local. Será que tem magnésio? É isso aí. Então vamos seguindo. Então as roças dos indígenas produzem vários tipos de espécies diferentes do mesmo produto, diferentes tipos de milho. Por exemplo, só na América Latina nós temos mais de 400 tipos de batata, né? Mais de 100 tipos de milhos na comunidade indígena. Voltando, então eles produzem milhos de formas diferentes, mandioca, batatas, amendoins e bananas. Segundo as informações do pesquisador Neto, a diversidade das espécies numa mesma região tem um valor muito grande para esses povos, sintonizando o que eu falei, o ritmo da vida dos Tucano, dos Macu e dos Aruaques está vinculada, associada à natureza. Pois, para estes povos, a natureza faz parte de seus mitos, ou seja, das suas histórias antigas, que eles contam tradicionalmente de grupo para grupo, como começou a desenvolver o cultivo das plantas relacionada com a natureza, com os elementos centrais de sua cultura. Entre os lugares mais importantes dos povos Tucano, Macu e Aruaque estão as capoeiras, que é o habitat preferido dos pequenos animais apreciado pelos índios, como por exemplo a cutia, a paca, os gambás, e também esses locais são ricos em plantas medicinais, como por exemplo os cipós, as frutas amargas e assim por diante. Essas áreas de capoeiras também são valorizadas porque nelas existem vários tipos de frutos muito conhecidos por nós aqui no Pará, como a pupunha, o buriti, o caju e outros. Por outro lado, outro local que os índios gostam de se relacionar são os iguarapés ou iguapós, que são lugares importantes para eles. Essas áreas ficam também ricas em cipós e seringas, ficam alagatistas, ou seja, fica sobre águas e, consequentemente, inundadas, elas vão produzir muito peixes e muitos animais para que
eles revezem, organizam e organizam o seu processo. Enfim, segundo Anderson, os conhecimentos e as técnicas utilizadas pelas populações indígenas no noroeste amazônico foram desenvolvidas ao longo de pelo menos 20 séculos. Esse acúmulo de conhecimento é muito importante na historiografia e na antropologia para criar formas de lidar com os ambientes, sem degradá-los e sem empobrecê-los. É por isso que os indígenas conseguem manter o equilíbrio ecológico nos ambientes em que vivem. Concluindo, os índios Tucano, Macu e Aruaque, do noroeste amazônico, próximo da Colômbia, lutam pela vida e por seus territórios. E os índios do noroeste amazônico têm seu próprio modo de produção, tanto social como cultural e econômico. É isso aí, vamos que vamos, começando e terminando com muito amor em teu coração e no coração de todos.